Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para a nossa aula de Geografia e hoje vamos estudar sobre conservação e degradação da natureza na página 176. Neste capítulo, você vai estudar os elementos da paisagem que têm sua formação independentemente dos seres humanos. Conversa vai. Observe as imagens que compõem a abertura deste capítulo. Elas apresentam paisagens diferentes. Quais são as diferenças que existem entre elas? Qual paisagem tem a interferência dos seres humanos? Estamos falando dessa imagem. Elas são diferentes? Com certeza. Do lado esquerdo, a gente observa que tem uma grande presença de elementos naturais. A vegetação, o relevo, a hidrografia, que é a água, tudo natural. Do lado direito, a gente observa uma grande participação do homem na construção dessa paisagem. Muita coisa feita pelo homem, prédios, casas, ruas, avenidas. Temos também elementos naturais, como o mar e a vegetação, porém a maioria aqui foi feita pela mão do homem. Conversa vem. Pensando no trajeto da sua casa até a escola, como você imagina que era a paisagem antes de ser transformada pelas atividades humanas? Registre a resposta nas linhas a seguir. Então, você vai responder aqui, como é que você acha que era esse caminho que você faz de casa para a escola antes que o homem construísse qualquer coisa nesse lugar? Casa, praça, rua, como você acha que era esse caminho? Página 177, as paisagens. Atualmente, a maioria dos brasileiros vivem em lugares construídos socialmente, também chamados de paisagens artificiais ou espaços antropizados. Provavelmente você vive em uma cidade construída por indivíduos da própria sociedade, para abrigar muitas pessoas concentradas. Por isso são consideradas paisagens artificiais, em que quase não é possível perceber elementos naturais, sem uma análise detalhada. A natureza foi substituída aos poucos pelas paisagens artificiais, pelas coisas que o homem constrói. Em muitos locais, os elementos naturais das paisagens foram transformados e utilizados intensamente, promovendo a transformação de paisagens naturais em paisagens artificiais. O que significa antropizado? Espaço em que foi alterado pelos seres humanos. Página 178. Elementos naturais. Atualmente, muitas cidades estão sofrendo com problemas causados pelas intensas transformações impostas aos elementos naturais. É importante conhecer os elementos naturais que existem no espaço geográfico, pois dessa forma é possível adotar atitudes que possam minimizar os impactos que as nossas atividades causam nos elementos naturais. Aqui ao lado nós temos Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que nós estudamos na aula passada. Relevo e hidrografia. Relevo e hidrografia são elementos naturais que fazem parte da paisagem, seja ela natural, seja artificial. Então, o relevo são formações que caracterizam uma paisagem como terrenos ondulados, lugares baixos que ficam entre áreas mais altas e grandes áreas planas. Então, são as diferentes formas do terreno. Relevo refere-se ao conjunto de formas da superfície terrestre. Por exemplo, planície, planalto, montanha, serra, vale, chapada. – 179. De olho no local. No estado ou município onde você mora, existem informações do relevo como as apresentadas na página anterior? Caso encontre, selecione imagens e cole-as no caderno para mostrar aos colegas e ao professor. Então, você vai ver aí na sua casa se você consegue uma fotografia. Nós temos aqui na nossa cidade a Serra Mossoró. É uma serra que da parte mais alta da cidade a gente consegue observar. E no nosso estado, muitas outras serras. A Serra de Porto Alegre, a Serra de Martins, certo? Então, se você tiver alguma foto dessa, o Pico do Cabugi, aí você cola no seu caderno. Nas imagens da página anterior, você observou as paisagens praticamente intocadas pelos seres humanos.
Antes das cidades serem construídas, muitas paisagens devem ter sido assim, dominadas pela natureza e pelas formas do relevo. A maioria das cidades que observamos ocupam áreas com relevos planos ou suavemente ondulados. Porém, as cidades também podem surgir e se desenvolver em regiões com relevo acidentado, por diversos motivos, como a presença de algum recurso natural, com grande valor de comércio, por exemplo, ouro e pedras preciosas. Então, mesmo que o terreno seja um pouco elevado, quando diz acidentado, quer dizer isso, ele é um pouco elevado. Então, mesmo assim, pode ser que surja uma cidade nesse terreno, se tiver alguma coisa interessante lá, né, para que a cidade surja. Na maioria das cidades, as modificações causadas pela ação das sociedades levaram à intensa transformação dos relevos. Elevações foram rebaixadas para dar local às ruas e às avenidas. E as porções de áreas úmidas, como mangues ou várzeas, foram aterradas para formar bairros. Então o homem vai transformando a natureza para construir o seu espaço. Ao lado nós temos a foto de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa cidade ocupa uma área de relevo acidentado. Foi feito numa área mais elevada. Com a lupa na mão. Pesquise se no estado ou município onde você vive houve alguma transformação da paisagem causada pela ação da sociedade. Registre as informações em seu caderno e apresente-as aos colegas e ao professor. Obviamente, houve muita transformação feita pelo homem, principalmente retirando a mata nativa, ou seja, a vegetação do lugar, e dando início ali a uma cidade, principalmente para a construção de residências, condomínios e casas. Nós temos muito isso no nosso estado e na nossa cidade. E você vai pesquisar e colocar isso aí no caderno. Hoje, com as mudanças promovidas na paisagem pelos seres humanos, é difícil sabermos o quanto as paisagens foram transformadas. Isso se deve ao desenvolvimento de máquinas mais eficientes no trabalho de remoção do solo, que possibilitou às sociedades modificar intensamente os relevos das grandes cidades. Quem sabe no local onde você está estudando agora possa ter havido um morro ou um lago no passado. Quem sabe, não é, que houve essa grande transformação. Hidrografia. O que é hidrografia? Na geografia física existe um ramo de estudo que tem como foco as águas do nosso planeta. Rios, águas subterrâneas, lagos, lagoas, mares e oceanos. Graças a uma série de fatores como o clima e o relevo, o Brasil tem uma hidrografia muito rica. Os rios estão presentes em paisagens naturais e em paisagens artificiais. Neles observamos as mudanças e os impactos causados pelas ações humanas. As águas das paisagens artificiais geralmente são poluídas pelo despejo de esgotos e dejetos vindos da indústria. Além disso, muitos rios que percorrem essas áreas são repassados e têm sua forma natural alterada. Represados, deixando de ter curvas para ficarem praticamente retos. Processo que a geografia chama de retilinização. Aqui ao lado nós temos um trecho do Rio São Francisco, que fica em Sergipe, Alagoas, um rio muito conhecido aqui no Brasil. Aqui embaixo nós temos o Rio Pinheiros, que teve seu trecho retilinizado na cidade de São Paulo, ou seja, ele tinha curvas, porém ele foi transformado para ficar reto, para que pudessem ser feitas construções ao seu redor. Vegetação. A vegetação é outro elemento importante para a vida. Apesar de estar mais presente em paisagens naturais, a vegetação também aparece em menor quantidade nas paisagens artificiais. Nosso país é privilegiado porque apresenta grande diversidade de vegetações. Porém, mesmo com toda essa riqueza, as áreas de vegetação foram intensamente exploradas e substituídas por cidades, pastos, produção agrícola, entre outros. Precisamos preservar os elementos naturais que formam as paisagens geográficas, porque eles são o suporte principal para todo tipo de vida existente em nosso planeta, pois nos fornece ar, água e alimento. Cada vez mais a sociedade entende a importância da vegetação em nossas vidas, mas ainda há muito o que se fazer. Você acredita que o município onde você mora cuida bem da natureza?
Existe alguma atividade de conservação das áreas verdes em sua cidade? Vamos pensar um pouco sobre a nossa cidade? Vocês acham que a nossa cidade cuida bem da natureza? A gente já viu que não em outros estudos, porque, por exemplo, nós temos um rio que é muito poluído. A população não cuidou bem e ele hoje praticamente não pode ser usado para nada. E ainda poderíamos ter mais áreas verdes, né, do que temos. Página 181, mão na massa. Primeira pergunta do mão na massa. O que é uma paisagem antropizada? Nós acabamos de ver que uma paisagem antropizada é uma paisagem alterada pelas atividades humanas. Então, vamos colocar aqui. É uma paisagem alterada pelas atividades humanas. É uma paisagem alterada pelas atividades humanas, que de alguma forma o homem transformou. 2. Podemos afirmar que as cidades que observamos atualmente já foram paisagens naturais intocadas pelos seres humanos? Por quê? O que é que vocês acham? Sim, todas elas antigamente foram paisagens naturais que o homem transformou. Sim, porque antes de o ser humano chegar a essas áreas, quem dominava era a natureza. 3. Observe as imagens a seguir, número 1 e número 2. Observando as duas paisagens, qual cidade foi construída em uma área de relevo plano? Que foi mais baixo, né? Um relevo assim mais reto. Você acha que foi a número 1 ou a número 2? Olhando a foto, a gente já percebe que foi essa, número 1. Aqui é mais reto, aqui a gente vê que tem algumas elevações, não é? Então, a número 1. B. Qual delas foi construída em uma área de relevo ondulado? Mais alta, essa daqui, não é? A número 2. A número 2. 4. O que pode acontecer com os rios nas paisagens urbanas? Os rios podem ter seu curso alterado e podem ser retilinizados. Eles vão deixar o rio que tinha muitas curvas bem retinho, para poder construir outras coisas ao seu redor. Os rios podem ter seu curso alterado e podem ser retilinizados. 5. Escreva um texto em seu caderno para explicar a importância da vegetação. O que devemos fazer para proteger as existentes e como podemos inseri-las nos lugares onde elas não existem. Então, você vai falar um pouquinho sobre a importância da vegetação, das árvores, das plantas, né? Por que é importante ter a vegetação em um determinado lugar? Porque protege os animais, as espécies de plantas e tudo mais. Você pode pesquisar também na internet para poder ajudar aí o seu texto. E para finalizar, na 182, você vai fazer o agora você já sabe. Nós já fizemos isso em todos os bimestres, agora você já sabe. Você lê a frase, se você souber daquele assunto, pinta o quadradinho de azul. Se tiver alguma dúvida, de laranja, e se não souber, pinta de vermelho. Faz isso com todas as frases, certo? Vamos agora para a nossa ficha de atividades. Nós vamos fazer as páginas 113 e 114. Na 113, você vai desenhar nos espaços a seguir mapas em que predominem paisagens ligadas ao relevo, hidrografia, vegetação e urbanização.
Eu vou mostrar aqui algumas fotos para vocês fazerem, ter uma noção e desenhar aqui dentro. Por exemplo, relevo. Serras. Serra é um tipo de relevo. Elas são assim, as serras. Então, onde tem relevo, você vai escolher uma dessas figuras e você vai pintar. Chapadas. Olha como são as chapadas. Parece uma grande pedra, meio achatada em cima. Montanha. Todos nós conhecemos as montanhas, são super altas. Planície é um terreno mais reto. Planalto é um terreno um pouco elevado. E o vale são essas partes bem profundas que ficam no meio de uma elevação. Essas partes aqui bem fundas são os vales. Então, você vai, onde tem relevo, você vai desenhar uma dessas figuras. Hidrografia, sabemos que são as águas. Os rios, os lagos, as lagoas, o mar e o oceano. Ainda tem as águas subterrâneas também. Vegetação são as plantas. E urbanização é a cidade, é o crescimento da cidade, né? Olha aqui, duas cidades aqui muito grandes, com muitos prédios, casas, lojas, apartamentos. Então, isso aqui é a urbanização. Você vai fazer esses desenhos dentro de cada quadradinho desse. 114. Responda as questões referentes às áreas verdes. Então, vamos lá. Primeiro, letra A. Quais são as vantagens que a cobertura verde oferece às áreas urbanas? Por que é bom ter planta numa cidade? Melhora a qualidade do ar, como nós vimos na aula passada. Melhora a temperatura atmosférica, ela fica mais amena. Produz sombra, melhora a umidade, amplia a porção permeável do solo, né? O solo fica mais permeável quando a água bate, o solo absorve. Reduz o trabalho da erosão, evita o escoamento, evita a poluição. Então, tem muitas vantagens. Vamos colocar aí algumas delas. Melhora a qualidade do ar. Deixa eu aumentar um pouquinho, tá muito pequeno. Melhora a qualidade do ar. Deixa a temperatura mais amena, quer dizer, mais gostosa. Produz sombra. Melhora a umidade do ar. Amplia a porção permeável do solo. Reduz o trabalho da erosão. Erosão é quando o solo fica desgastado, não é? Forma aqueles buracos. Então, quando tem vegetação, evita isso. E etc. Se você lembrar de mais alguma coisa, pode acrescentar. Letra B. Que fator exerce pressão, isto é, influencia a retirada ou a modificação das áreas verdes urbanas? Por que elas são retiradas, né? A valorização das áreas urbanas para atividade imobiliária é um fator que exerce pressão sobre as áreas que têm vegetação. Então, é importante, quando eles querem construir, retirar a vegetação para poder fazer os prédios, os condomínios, as casas. Esse é um dos motivos. Com o aumento da população, a procura por locais para a construção de residências e outras estruturas tornou-se grande, o que levou à ocupação de áreas com vegetação. Então, geralmente, elas são retiradas para construir residências. Vamos colocar.
a valorização Então, a valorização das áreas urbanas para atividade imobiliária é um fator que exerce pressão sobre as áreas em que a vegetação é mantida. A procura por residências faz com que essas áreas sejam retiradas para a ocupação. C. O que são florestas urbanas e qual a sua principal função? Florestas urbanas são fragmentos de florestas que ocorrem dentro ou próximo de áreas urbanas. Então, são fragmentos de florestas que ficam dentro ou próximo de áreas urbanas. Elas atuam na proteção da vida vegetal e animal, porque vai ter ali naquela região animais e também vários tipos de plantas, e além disso agregam qualidade de vida. É um lugar que o clima fica mais agradável, como nós acabamos de ver. Ok? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Façam no capricho. Qualquer coisa pode nos procurar. Um abraço a todos e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!